Olá pessoal, hoje eu vim mostrar as minhas plantas, cactos e suculentas. Aqui eu tenho a dama da noite, que é um tipo de cacto pendente e também se comporta de forma tipo assim epífita, que você pode estar plantando ela no chão e ela vai fixar raízes em galhos, paredes, muros ou qualquer uma outra coisa que esteja próximo a ela. Aqui dá para ver que ela já está bem desenvolvida. Tem essa parte aqui que foi o galho que eu plantei, essa aqui de frente, e ela soltou essas mudas laterais, esses outros galhos aqui, e está bem desenvolvida. Ela está plantada em um substrato que eu mesmo faço, que é a base de areia, terra vegetal, carvão vegetal triturado e cascas de pinos. Esse é o substrato que eu uso para todas as minhas plantas, suculentas e cactos. Dá para ver que as folhas estão bem saudáveis, bem brilhosas. Tem essas outras folhas que estão com o aspecto assim de manchado, mas isso é poeira. Aqui do outro lado da varanda tem a suculenta pendente, que está bem desenvolvida mesmo, que já está chegando ali ao chão. E aqui tem bastante brotos novos e dá para ver que no meio tá meio assim morrendo, foi porque minha mãe não sabia e ela colocou um pouco de terra aqui no meio onde estava nascendo os brotos e, e isso causou o apodrecimento, só que ela já está se recuperando e enraizando e brotando novamente. Aqui no chão dá para ver que tem bastante calanchói, que também é uma planta suculenta. Essas mudas foram das folhas, dá para ver que nessa maior tem as mudinhas nas folhas que vão caindo e se multiplicando e formando novas plantas. Aqui eu tenho essa outra suculenta que está plantada em um vaso de cimento e vocês podem observar a coloração dela, que está assim uma coloração assim tipo azulada. Essa coloração se adquire com os raios do sol. Essa planta, se ficar em um local sombreado, ela vai ficar com a coloração assim mais verde. E aqui ela está em um local bem aberto, pega sol durante a manhã e com isso ela adquire essa coloração assim bem interessante. Dá para ver que tem bastante mudinhas. Essa é uma planta que se reproduz muito fácil através das folhas. Se quebrar uma folha ou você colocar uma folha só em cima da terra, ela vai gerar uma mudinha em muito pouco tempo. Aqui eu tenho esse cacto estrela que eu ganhei faz bem pouco tempo e já está iniciando floração. Ganhei duas mudinhas, tem esse e ganhei esse outro aqui, que também já está bem desenvolvido. Aqui eu tenho essas outras suculentas que eu não conheço nenhuma pelo nome. Tem essa outra aqui, que tem as folhas invertidas e já está com bastante mudinhas saindo aqui embaixo. Aqui tem mais. Tem bastante mudinhas laterais saindo. Tem essa outra aqui, que tem a coloração assim bem interessante, com esses riscos assim numa coloração avermelhada. Tem esse cacto aqui, esse mini cacto. Aqui tem outro do mesmo. Aqui tem flor de maio,
que eu ganhei de uma amiga. Aqui eu tenho essa outra suculenta. Aqui tenho mudas, que é dessa daqui. Aqui eu tenho essas duas suculentas pendentes, que estão bem assim desenvolvidas, bem grandes, já estão chegando até o chão. Ela é bem interessante e muito resistente. Deixa eu virar aqui um pouco. E ela aguenta muito sol. Essas plantas aqui, essas duas, elas ficam aqui na frente da casa, e a frente está posicionada para o pôr do sol. Só que a partir das 10 horas o sol começa a bater nessa parte da casa, e elas recebem esse sol direto até as 5 horas da tarde e se desenvolvem muito bem nesse local. Mas isso é porque desde o dia que eu plantei elas, que elas foram plantadas e penduradas aqui. Se você tiver com uma planta em um local de sombra e tirar ela e colocar diretamente no sol, essas plantas irão queimar as folhas e podendo até morrer. Essa é uma das suculentas que eu particularmente gosto muito e acho muito bonita, o formato das folhas e por ser uma planta pendente. Eu gosto muito de plantas pendentes, tanto orquídeas que têm floração em cachos pendentes, como samambaias e suculentas. Está muito nutrida e muito saudável. Tem essa, tem esse galho aqui que já está bem grande, já está quase chegando ao chão. Tem esses outros que já chegaram ao chão e já estão enraizando aqui no chão. Deixa eu pegar aqui para vocês verem que já tem raízes brotando aqui no local que estava tocando no chão. E estão bem desenvolvidas. Aqui eu tenho esse outro cacto pendente que eu não conheço o nome dele. Ele tem esse formato assim de zigue-zague, assim tipo uma serra, e também está bem desenvolvido. Eu já mostrei ele antes em um outro vídeo. Aqui eu tenho essa outra suculenta. Essa suculenta aqui ela coloca umas flores vermelhas, muito bonitinha, e também já está bem desenvolvida, está bem entouceirada. Olha só. E essa planta aqui também ela pega muito sol direto. É a mesma coisa daquela outra que está na frente da casa que eu mostrei. Ela pega muito sol e resiste muito bem. Tem até um ninho de passarinho ali pendurado. Ela não está em floração no momento, mas quando ela estiver florida eu vou mostrar para vocês as flores. Dá para ver que tem uns talinhos secos aqui que foram da floração passada. É uma suculenta muito interessante também, muito bonita, que eu gosto muito. Aqui eu tenho essa calanchoe que está plantada no chão e dá para ver que já caíram bastante mudinhas no chão. Aqui tem esses galhos que foram de uma outra planta que acabou morrendo, e na haste floral dela soltou essas folhinhas e com bastante mudinhas, e todas vão se tornar novas plantas. Essa é uma outra planta que eu tenho e creio que também é da família das suculentas, que ela tem as folhas e o
caule assim bem cheinhos e assim suculentos também, cheios de água. Creio que deve ser uma suculenta também. Aqui eu tenho esses cactos. Esses foram folhas que caíram do vaso e enraizaram aqui no chão, que eu vou retirar e passar para um vaso também. E eu tenho uma foto das flores dele e eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui, amarrado nesse coqueiro, tem um cacto, que é daquele que eu fiz o vídeo, que mostrei a floração para vocês. Tenho aqui nessa planta, que ele já está fixo e está iniciando floração, está cheio de botões. Aqui tem 3 botões, tem outro ali atrás. Aqui eu tenho esse cacto mandacaru, que está enorme. Esse cacto não possui espinho. Essa versão dele que é própria para jardim. Já na mata, aqui da minha região, tem esse cacto com espinhos enormes. E esse cacto eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando a floração dele também. E se eu tiver a foto das flores, eu vou postar aqui para vocês verem também. Aqui tenho essa outra suculenta que é da mesma da que eu mostrei anteriormente. E essa aqui foi uma muda do outro vaso que eu fiz e coloquei aqui embaixo do pé de manga. Aqui tem essa outra suculenta que está plantada em um vaso de cimento. Essa suculenta ela adquire uma coloração assim avermelhada de acordo com os raios do sol. Se ela estiver em um local assim mais que pegue mais insolação, ela vai ficar bem mais colorida. Aqui dá para ver que ela tem assim tipo um flameado na ponta das folhas, mas a coloração dela ainda pode ficar mais escura. E se ela ficar em um local assim de mais sombra, ela vai se tornar totalmente assim verdinha. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco das minhas plantas suculentas